Pessoal, voltando aqui sobre os nossos vídeos aqui de CPU e hospedagem de sites. Então, o que que acontece? Eu vou mostrar agora para vocês o seguinte. Vou mostrar para vocês como criar o banco de dados utilizando o Wizard Database aqui, ó, certo? O Wizard Database, beleza? Então aqui o primeiro passo para você criar o banco de dados aqui, né? É você definir o nome do banco de dados, certo? No máximo aqui, ó, 50 caracteres. Então eu vou definir aqui um nome aqui do banco de dados. Eu vou colocar aqui, deixa eu só ver, aula, banco de dados, aula. Vou definir agora o nome de usuário para esse banco de dados, tá? Vou definir também o mesmo nome aqui, ó, aula, beleza? E aqui agora eu vou definir uma senha. Eu recomendo que vocês utilizem o gerador de senhas, porque ele gera uma senha altamente forte aqui. Então vocês podem clicar aqui, gerar senha, tá? Ó, você copia a senha aqui, ó. Copia, que você vai utilizar mais na frente. Coloca aqui, ó, copiei senha em local seguro e usar a senha. Ele já joga a senha diretamente no criador de banco de dados, tá? No criador agora de usuários do banco, beleza? Então, criar usuário, ele vai para uma tela de privilégios aqui, ó, certo? Então, ele foi criado o usuário, o banco de dados, e agora eu posso dar todos os privilégios ou selecionar apenas alguns, certo? Como o alter, né? Alterar, o create, criar, deletar, criar tabelas temporárias, eventos, index, select, né? Selecionar, referência, dar um insert para inserir, né? Então você escolhe aqui os privilégios. Eu normalmente, e a maioria das pessoas, colocam todos os privilégios, né? Próxima etapa, beleza? E já foi criado o banco de dados, certo? Então, como é que eu vou fazer para acessar esse banco de dados? Eu venho aqui, ó, vou voltar aqui, vou abrir o PHP MyAdmin, tá? Então aqui, ó, o banco aula tá aqui, ó, comp script, underline aula. O banco de dados está totalmente limpo, tá? E aí eu consigo subir o SQL do banco de dados, tá? Se eu tiver um banco de dados, eu vou pegar uma aqui para você ver, ó, aí vou clicar aqui em importar, escolher ficheiro. Deixa eu só ver se eu tenho alguma aqui, ó. Ó, compre script. Esse aqui é um banco de dados, tá? Abrir aqui, ó, e importar. Se não tiver nenhum tipo de erro no banco de dados, ele vai dar que tá certo, né? Ele não vai dar nenhum tipo de erro. Então, aqui, ó, ele está falando o seguinte: tabela Affiliate Stories já existe. Na realidade, não é um erro, né? Não é um erro. Então, você verifica aqui, ó, se a tabela realmente existe, então existe. Então, isso aqui pode ser descartado, certo? Normalmente não dá nenhum tipo de erro, né? Caso o banco de dados esteja rodando certinho, caso o script esteja certinho, certo? Ele vai subir todas as tabelas. Você também pode criar um banco de dados utilizando essa estrutura do PHP MyAdmin, beleza? Então, tranquilo, na próxima aula a gente continua vendo lá o cPanel.